A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los vocês aqui novamente no Zoom Debates. O Zoom Debates é um programa que visa trazer semanalmente temas que possam aqui contribuir para o debate do dia a dia. Nós estamos falando de onde? Nós estamos falando de Nova Friburgo. Por que nós falamos dessa forma? Porque esse espaço aqui ele está hoje numa cidade onde nós geramos o nosso conteúdo para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e para um pool de emissoras em São Paulo através de uma startup chamada Sul TV. Na Sul TV são 100 TVs que distribui para todos que tiverem aí em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus hotéis ou nos seus estabelecimentos, as TVs Smart, Samsung ou LG. Você pode baixar o aplicativo da Sul TV e ali você vai ter a Zoom TV. E através disso você pode ter o conforto de ver esse programa de hoje através do Zoom Debate na sua casa, então no seu trabalho, e muito mais confortável. Então você vai ver em qualquer lugar, né? E também nas nossas redes sociais, que você já passa a partir de agora você ter contato aí na tela conosco. Portanto, nós falamos de Nova Friburgo, na sede da nossa emissora, onde nós estamos falando, em torno aí de 150 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, mas nós geramos para todo o Brasil e para todo o mundo. Esse programa ele visa trazer conteúdo que possa ser extremamente relevante, como tem sido. Nós já estamos há um ano aí trazendo esses conteúdos, que são conteúdos relevantes que possam fazer com que você, a partir do momento, você possa se apropriar dele e democraticamente, nesse debate, nós levamos informação, dados, que você decodificando ele, você pode aí levá-lo para o seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui para levar que tipo de conteúdo? Eu sou o Roosevelt Conci, sou mediador e hoje nós vamos trabalhar um tema que é fundamental para a sobrevivência e o crescimento das empresas na atualidade: a transformação digital no ambiente dos negócios. A transformação digital já não é mais tendência, mas sim uma necessidade para todas as empresas, inclusive nas grandes e médias e pequenas empresas. Segundo estudo da McKinsey em 2023, empresas que não investem em digitalização têm uma probabilidade 50% maior de crescimento de sua receita acima da média. Além disso, 70% das pequenas, médias e grandes empresas que adotaram tecnologias digitais relatam que uma melhoria significativa na produtividade e no engajamento do cliente. Para entender melhor esse fenômeno e como ele impacta no cenário dos negócios, especialmente nas pequenas, médias e grandes empresas, contamos hoje com a presença de dois especialistas: Leonardo Couto, sócio-diretor do grupo Souza Couto, engenheiro civil, contador, gestor de negócios, e Leonardo Cunha Pinheiro, engenheiro de telecomunicações, especialista em lideranças pela Harvard University. Nós vamos agora passar para eles, e quem se apresenta geralmente, como é aqui da tradição do nosso programa, são eles, porque eles que vão dizer como eles gostariam de pudessem ser conhecidos e conhecidos para vocês. E hoje nós temos a característica do seguinte: nós temos dois Leonardos, eles vão dizer como é que eles gostariam de ser chamados. Primeiramente, eu queria
e chamar o Leonardo Couto. Leonardo Couto, seja muito bem-vindo. Léo Couto, como a gente conhece aqui em Nova Friburgo, seja muito bem-vindo, Léo Couto. Léo é o seguinte, Léo é um dublê. O Léo hoje não conformado em ser somente um gestor, sócio, uma empresa de imóveis, uma empresa de gestão aí que ele tem, mas também ele estava lá, estava muito, acho que a vida estava chata para ele, aí ele falou assim, de repente eu vou ver como é que é esse negócio. Ele gostava de vinhos, aí de repente ele foi lá e foi tratar lá com uma propriedade lá com o sogro e com a esposa, vou plantar umas mudinhas de uva e de repente a coisa explodiu, e no decorrer do programa vamos falar isso. Sim, sim. Bem-vindo, Leonardo, prazer estar com você. Prazer, Roosevelt. Bem, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, com o Léo, né? Que a gente já se conhece também já de longa data. Obrigado mais uma vez pelo convite da gente estar aqui junto. Agradecer também ao telespectador que está nos ouvindo, né? Seja através da TV Zoom, seja através das plataformas digitais. E a gente vai falar bastante sobre a transformação digital no ambiente de negócios, né? Eu vou falar contextualizar um pouco da minha vida, acho que no primeiro momento. Só fazendo uma pequena correção, eu sou formado em engenharia de produção, né, pela Universidade Federal Fluminense, mas acabei não exercendo essa minha profissão na íntegra, né? Acabou que o mundo dos negócios me direcionou para uma outra área. Hoje também sou formado em contabilidade pela Universidade Cândido Mendes. E assim, hoje a gente tem um pool de negócios. Eu acho que eu posso resumir assim. Hoje a gente já faz parte de um grupo que é chamado Souza e Couto, da qual meu pai ele foi um dos fundadores. E coincidentemente hoje a gente está fazendo... Hoje não, esse ano, né? A gente fez a semana passada 45 anos de empresa. E a gente fala que isso é um motivo de orgulho para a gente, porque a gente está falando de mundo de negócios, né? Então, Rose, você sabe muito bem que são dados do IBGE que 90% das empresas que começam as atividades hoje não conseguem chegar aos primeiros 5 anos. E você ter 45 anos de empresa é motivo de orgulho para a gente, né? E tudo começou com a contabilidade, com a Souza e Couto. Hoje a gente tem 5 empresas. A Souza e Couto, que é a empresa mãe, vamos dizer assim, a Vitrine Soluções Imobiliárias, que é uma empresa de imóveis, né, voltada para administração de condomínios, locação e compra e venda. Recentemente, a gente montou uma empresa parceira da Souza e Couto, que é a Lupa Fiscal, que através de tecnologia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente consegue fazer recuperação de crédito tributário para pequenos e médios empresários. Temos a empresa de tecnologia mesmo propriamente dita, que é a Prorius, que é uma empresa voltada para controle e planejamento de produção, ponto de venda, é quase que um ERP voltado para pequenas empresas, e a gente tem bastante entrada na área de confecção, que é uma área muito forte aqui na nossa cidade, né? E além disso, por último, a gente tem a Hands-On, que é uma empresa que é uma terminologia um pouco diferente, que é um BPO financeiro, que eu vou falar um pouquinho mais, mas acho que é importante para os ouvintes que estão nos assistindo e ouvindo pelas plataformas sociais, plataformas digitais, né, é falar o seguinte: hoje a transformação digital não é só no ambiente dos negócios, é para a nossa vida. Então, quem não está antenado, hoje a gente não consegue mais viver, por exemplo, estava comentando com o Leonardo um pouco antes da gente entrar no ar, sobre o smartphone. Existe alguma pessoa hoje que consiga viver sem um smartphone? Muito difícil. Não estou falando que não exista, mas é muito difícil. Então, essa transformação, e a gente está falando dos últimos 10 anos, isso vem crescendo de uma forma exponencial. E a gente crê que isso vai continuar crescendo através de outras tecnologias que estão surgindo. Então, queria mais uma vez agradecer aqui pelo convite e espero que o ouvinte possa desfrutar um pouco aí desse belo debate que a gente vai ter hoje. Leonardo Pinheiro, acho que é muito importante essa fala inicial do Couto, Leonardo Couto, do Léo Couto, porque quando o nosso ouvinte e o nosso telespectador, ele liga a TV Zoom e fica na expectativa de saber qual é o tema do dia, e ele fica ali com o controle, né? Ali doido para saber o seguinte, e zapear a gente, ele dá uma chance e tal. Então, espera um momentinho, ele fica vendo qual é o tema do dia e tal. Então, de repente, ele vê transformação digital. Será que isso é comigo? Será que isso é para mim? Tem a ver ou não? Então, o Leonardo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele, de repente, ele não excluiu ninguém. Ele já trouxe o seguinte, ele trouxe para o jogo quem? O celular. Ele disse o seguinte: estamos todos dentro do jogo.
Quem não está? Tem gente hoje que você utiliza de 2 equipamentos desses. E se você não utiliza, você utiliza de um notebook, você utiliza de um tablet. Né? Você está dentro do jogo digital de qualquer forma. Você está dentro de uma TV. A TV é um jogo digital. Tem um filho que está dentro de alguma coisa digital. Então eu queria te chamar já para esse jogo, dizer para você o seguinte: quem é o Leonardo Pinheiro, esse cara que também rodou pelo mundo, estudou pelo mundo também, e que está aqui com a gente hoje. E olha só, agora dentro desse jogo, olha como é que é essa empresa. O Leonardo, é porque a gente está aqui acostumado a falar do Léo, né? O Léo disse o seguinte: essa empresa dele, ela expandiu e de repente o pai lá atrás começou com uma empresa e hoje essa garotada veio, o pai abriu e hoje são 5 empresas, tá? Não é fácil pensar em uma empresa onde num país a gente tem somos um país empreendedor, onde tem um volume muito grande de empresas que abrem, mas tem um grau de mortalidade também muito grande, fecham, e esses caras abriram empresas, são empresas que estão aí consolidadas. Quem é o Leonardo Pinheiro? Fala pra gente aí. Roosevelt, obrigado. Na verdade, é uma coincidência feliz, né? O Léo Couto foi responsável por me trazer de volta para Friburgo em 2018. Eu tive o prazer de comprar meu imóvel pela vitrine, né? Então é muito bacana, a gente se conhece há alguns anos. Também me formei na UF, eu sou engenheiro de telecomunicações, eu tenho curso de liderança em Harvard. Nos últimos 30 anos eu trabalhei em grandes empresas da área de tecnologia, na IBM, na TIT, na Hitachi. Agora eu sou responsável. Recentemente eu saí de Friburgo há pouquíssimo tempo, né? Estava conversando com o Léo. Agora aqui no Brasil sou responsável pela parte de vendas para o mercado corporativo da Deutsche Telekom, que é a maior operadora de telecomunicações europeia, que recentemente veio para o Brasil e agora eu voltei para São Paulo, mas estou sempre aqui na minha cidade querida, ainda tenho uma casa ainda que eu comprei com o Léo, enfim. Então, obrigado de novo, obrigado pelo convite, para todo mundo que está acompanhando a gente nas plataformas digitais e também no podcast, ao vivo. Transformação digital veio para ficar e, assim, boa parte das pessoas subestima o fato que o próprio WhatsApp é uma ferramenta de transformação digital. Então, você, pequeno empreendedor, um empreendedor individual, uma pessoa física que mantém contato com seus clientes, ao utilizar uma ferramenta como o WhatsApp, de certa forma já está utilizando o que a gente chama de transformação digital, né? Sim. Além disso, existem empresas, naturalmente, que avançaram muito aqui em Friburgo. Eu tenho certeza que o grupo do Léo, a Suzy Couto, para mim, pessoalmente, acho que em Friburgo é uma das empresas hoje que representa essa nova fronteira da utilização da transformação digital para a transformação de negócios. E eu acho que hoje, ao longo desse bate-papo aqui, a gente vai mostrar, inclusive, como é que essa jornada de você, pequeno empresário, pessoa física que tem um pequeno negócio, uma média empresa, como é que você consegue entrar na transformação digital. A transformação digital não é um fim por si só, na verdade é uma jornada, ela é composta de várias etapas. Eu acho que vale a pena aqui hoje, né, Léo, a gente explorar, inclusive, quais são os desafios para você que acompanha a gente, entender como é que você entra nessa jornada, quais são os obstáculos que na nossa experiência profissional, que é bem grande, provavelmente você vai encontrar, mas principalmente quais são os atalhos para você que acompanha a gente ter sucesso nessa jornada. O que a gente promete aqui hoje, Roosevelt, é que ao final desse programa a gente pretende dar dicas valiosas de como é que você consegue se beneficiar da tecnologia para avançar na sua carreira e nos seus negócios. Vamos começar então, fiquem à vontade os dois aí. Vamos ver quem dos dois aí pode e quer começar. Eu acho que a gente sempre fala o seguinte: o início é a chamada contextualização. Vamos fazer o nivelamento. Né? E bem básico, porque a gente tem que partir do princípio o seguinte, que quem está do lado de lá, alguns sabem muito, alguns sabem pouco e alguns sabem quase nada. Né? Então, vamos contextualizar isso. O que é efetivamente a transformação digital? Né? O que é o digital? Fiquem à vontade e tenham paciência, tolerância com quem está do lado de lá e fiquem bastante à vontade os dois e vamos bater esse papo. Vamos lá. Bacana. Vou começar então, Léo. Vou tomar liberdade aqui. Eu acho que é bacana o Roosevelt falar sobre isso, sobre contextualização, né? Se a gente pegar na história, eu acho que é importante o telespectador entender que a gente passa por momentos de transformação o tempo todo. Só que esses momentos eles têm acelerado ao longo dos anos. Vamos pegar assim, eu não vou muito além não, vou só começar da escrita para cá. A gente tem, por exemplo, a escrita mudando a humanidade. E aí a imprensa mudando de novo, porque antes você tinha escrita, mas você não conseguia dar escala para essa escrita. E aí você tem a imprensa que vai começar a dar escala. E aí a gente avança bastante, vem para, já começando agora na década de 80, 70, 80, a gente tem já a máquina de escrever, a famosa máquina de escrever, que muita gente pegou aí essa época.
Eu não peguei não, tá, gente? Então, brincadeira. Então, a gente já passa pela máquina de escrever, vem para o computador, que já é um outro avanço, e a gente vai falando assim, não, isso aqui vai ser daqui a 10 anos. A gente sempre pensando nisso lá atrás, né? E as coisas começam a acelerar. E aí você vem para o computador, você vem para a internet, que já é um outro avanço. E aí você vem para a internet, você já vem para o smartphone, como eu falei agora rapidamente, e agora já entrando, já um pouco mais avançado, na inteligência artificial. Então, a gente está passando por esses momentos de transformação e eles são muito rápidos. Quando a gente fala assim, daqui a 5 anos a inteligência artificial vai estar presente no nosso dia a dia. Quando a gente instala o olho e olha, caramba, já temos um chat GPT aqui para poder ajudar a gente a conduzir o nosso dia a dia. E aí não falo só da parte profissional, não. Eu falo inclusive da parte pessoal, a parte acadêmica vai ser impactada. Então a gente está falando de uma revolução, eu posso chamar até de uma revolução industrial, porque isso está sendo falado muito sobre isso, né? Sobre como que a inteligência artificial vai ser uma nova revolução industrial, assim como a gente teve na internet, assim como a gente teve lá atrás na industrialização, lá junto com o século XVIII, enfim. Então a gente tem todo um contexto que está sendo apresentado para a gente e que a gente não tem mais como fugir dele. E aí eu falo mais uma vez, tanto do âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E aí eu não sei se o Léo quer complementar um pouco desse contexto, falando um pouco do que ele entende sobre o assunto aí. Um excelente ponto, Léo. Na verdade, se a gente pensar enquanto objetivo, Roosevelt, a transformação digital ela tem 2 principais objetivos, independente do tamanho da empresa. Você pode ser uma pessoa física que tem um pequeno negócio dentro de casa, uma pequena média empresa, mas, em geral, até para contextualizar aqui para o público que está acompanhando a gente, transformação digital ela tem 2 principais objetivos. Ou ela serve para aumentar a sua eficiência operacional, ou serve para aumentar as suas receitas utilizando novos canais de vendas. Então, se a gente tivesse que explicar numa frase para quem está escutando, acompanhando a gente, o que é transformação digital? É você utilizar tecnologias digitais em que você ou aumenta a sua eficiência operacional, ou aumenta as suas receitas, ou faz as 2 coisas ao mesmo tempo. E você pergunta, como é que isso acontece? Utilizando uma série de ferramentas, dispositivos e tecnologias que a gente vai explorar ao longo do programa hoje, né? Exatamente. Mas, de forma geral, são 2 principais objetivos para quem está acompanhando a gente. Eu vou utilizar a tecnologia para aumentar a minha eficiência operacional, fazer de forma melhor, mais rápida e com mais eficiência aquilo que eu faço hoje, ou expandindo as minhas receitas, independente da natureza do meu negócio, também utilizando tecnologia para alcançar públicos que, de forma tradicional, eu não alcançaria. Então, assim, de uma forma bem simples, isso seria um conceito de transformação digital. Se nós tivéssemos que falar hoje, dentro do que hoje, naturalmente, que você hoje, numa posição que também dentro do que você hoje atende, dentro das consultorias eventuais que você já teve, e o Leonardo dentro das empresas dele, vocês entendem que tem havido já, dentro de uma dimensão, uma quebra dos tabus, já com relação ao que seja, de assumir o que seja tecnologia no país? Isso está universalizado com relação ao que seja o digital, ou o Brasil tem tido ainda uma dificuldade em adotar a cultura do digital? Como é que a gente... existe uma universalização com relação ao trato da tecnologia. Deu para você entender o que significa isso? Porque tem coisas que são culturais, né? Quando a gente fala América do Norte, a gente fala, ok, é tecnologia. Quando a gente fala alguns países, ok, é tecnologia. Mas o Brasil, vamos começar pelo Brasil. Como é que a gente está dentro de rankings de cultura tecnológica? Só para a gente começar a ver, porque às vezes o pessoal acha que é um tabu ainda. Como é que está isso, o Brasil hoje? Vou contextualizar um pouco também em relação a isso que você está colocando. A gente vive num país que sempre esteve, né, principalmente na parte tecnológica voltada para a área de TI, na vanguarda. Né? O Léo é da área, ele sabe muito melhor do que eu até explorar esse assunto. Mas eu vou trazer uma outra ótica. Hoje o Brasil ele é respeitadíssimo no mundo inteiro com uma tecnologia embarcada na área rural, que eu acho que é o ponto que eu gostaria de tocar. Na área urbana, a gente já entende que a tecnologia ela faz parte das nossas vidas. E é muito simples e fácil de objetivar, o Léo falou do WhatsApp, enfim. Mas na área rural, isso sempre demorou para chegar. Hoje, com essa
revolução também que a gente está vendo no agro do Brasil, você percebe que essa tecnologia está chegando em lugares que ela não chegaria antes. Você tem transmissão de internet via satélite, você tem uma série de ferramentas que foram apresentadas para os agricultores. Eu falo porque a gente estava falando sobre a questão do vinho, né? E, por exemplo, o meu sistema de irrigação ele é todo automatizado lá na fazenda. Eu controlo a minha irrigação pelo meu smartphone. Então, se eu quiser abrir uma seção da minha irrigação para uma área específica, eu consigo. Se eu quiser programar para ser segunda, quarta e sexta, eu consigo. Então, isso é só um exemplo de como a tecnologia está mudando a nossa forma de viver. Seja para o empresário, para o pequeno empresário, seja para o empresário do campo, inclusive, que foi sempre deixado um pouco de lado. Então, eu acho que isso, como eu falei, é uma questão que a gente não tem mais como voltar atrás. É uma questão agora quase que de sobrevivência. Ou adere ou não sobrevive mais. Isso no ponto de vista do mundo dos negócios e também, como eu falei, até para o nosso dia a dia. É lógico que a adoção ela foi aumentando ao longo dos últimos anos, mas se a gente fizer uma análise dos últimos 10 anos, qual é o principal impeditivo para a adoção de tecnologia no Brasil de forma geral, principalmente no âmbito aqui do nosso público de interior, que é pequenas e médias empresas predominantemente, né? É que os custos associados de adoção de tecnologia são muito altos para uma pequena e média empresa, isso é normal. Eu acho que a grande revolução que aconteceu nos últimos 10 anos foi o surgimento de plataformas em nuvem e de tecnologia por assinatura. Por que eu falo isso? O principal elemento que foi o catalisador, que foi o acelerador de adoção de tecnologia, foi o fato de você poder contratar de terceiros coisas que até então você só poderia fazer dentro de casa se você fosse uma empresa grande. Então, um exemplo. O Léo aqui, por exemplo, tem um case para mim que é fantástico aqui na cidade, que é da Hands-On, que é uma empresa de terceirização de processos e negócios, em que ele faz gestão de contas a pagar e receber com um sistema que roda na nuvem para pequenas e médias empresas. Antigamente seria impossível você, como uma pequena empresa, fazer isso dentro de casa, porque o custo de TI para isso era alto, você não teria analista para isso. Qual foi a grande sacada desse modelo de negócio? Eu tenho uma equipe dedicada, faço isso para várias empresas e cobro no modelo de assinatura. Então, o grande fator de adoção também de tecnologia, Ruth, foi o fato de novas soluções técnicas, baseadas em nuvem, etc., ganharam muita força nos últimos anos. Agora, quando você fala, Léo, qual é a escala de adoção de tecnologia? Varia muito, né? Sim. Agronegócio no Brasil é um pioneiro em adoção de tecnologia. Inclusive, Léo, semana passada eu estava com um cliente lá em São Paulo, que é uma das maiores empresas do Brasil na área de agronegócio, e eles têm uma solução, Roosevelt, que eles conseguem em tempo real, na colheitadeira, ele faz análise da qualidade do solo em tempo real conforme a colheitadeira vai andando, e em tempo real ele sabe se ele joga 2 ou 4 sementes. Porque o laser analisa se o solo está fértil ou não em tempo real conforme a colheitadeira vai andando. Jogo mais sementes se o solo está fértil, jogo menos sementes se o solo não está tão fértil. Então isso é um caso bacana de uma utilização de uma grande empresa. Agora você fala, poxa, mas no nosso mundo aqui pequeno, do usuário do interior, etc., né? Chatbot, eu acho que chatbot para mim foi a grande revolução das pequenas empresas, que é você parecer para o seu cliente que você tem uma estrutura de atendimento, quando na verdade você tem um software por trás que está atendendo de forma mais rápida, mais eficiente, aquilo que antigamente dependia de um ser humano na ponta que você, como pequeno usuário ou como pequeno empresário, não poderia ter. Então, assim, o bacana é que a gente está vivendo um momento da tecnologia que você tem literalmente solução para todos os tamanhos de empresa. Desde o pequeno empresário, às vezes ele é o dono da empresa sozinho, ou com uma esposa, ou com poucos funcionários, até naturalmente uma grande corporação, né? Leonardo Couto, mas com você eu posso te provocar nesse sentido com relação a mitos e verdades, né? Existe, por exemplo, com relação então a custos, com relação àquelas coisas de que quem está lá aqui nos vendo, ele quer saber o seguinte, ele quer saber se, com relação ao que você falou, o Pinheiro disse o seguinte, investimentos, coisas nesse sentido. Mas o que uma empresa, para chegar aonde a sua empresa chegou e para se expandir como a empresa de vocês se expandiu, né, teve que então, fazer investimentos e teve que, então, independente, obviamente, que você teve. Seu pai é de uma outra geração. Sim. Tá? Então, nós temos que falar isso, né? Transições, né? Transformação e transições também, né? Como é que se
trabalha nesse sentido. Investimento, transição, fazer com que se possa entender o quanto a tecnologia ela está a favor. Né? Eu acho que é importante, eu queria que você não exagerasse, eu não quero provocar o exagero da sua parte, mas eu quero que você traga esse case de vocês para que as pessoas possam entender, porque o importante é que personalidades como a sua possam estar aqui mostrando a realidade, porque as pessoas querem saber o seguinte: as pessoas não querem que alguém venha aqui e traga somente a bula, né? Elas querem saber quem efetivamente contribuiu para o sucesso. Então, conta pra gente aqui. Então vamos lá, eu acho que assim, a gente está falando de transformação digital, e eu acho que o principal é ter uma mentalidade aberta. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente vê que essas novas tecnologias que chegam o tempo todo e estão inundando a gente com novas ferramentas, a gente não pode entender e tapar os olhos, tapar a visão para essas ferramentas. E assim, você tocou num assunto que é muito importante, isso é bacana, que eu acho que é um dos nossos pontos fortes, inclusive na empresa, é o fato do meu pai, que é um fundador. Hoje meu pai tem quase 80 anos, está com 70, vai fazer 78 agora, e ele ter essa mentalidade aberta para poder entender que as novas tecnologias estão ao nosso favor. Um exemplo disso é que ele agora, nesse momento, está num evento lá em Santa Catarina para trazer novas tecnologias junto com o meu irmão. Então, ele tem essa mentalidade aberta. Então, acho que o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, que as empresas tinham muita preocupação lá atrás, eram em processos e pessoas. Hoje, eu posso falar que esse dual virou um tripé, né? São processos, pessoas e tecnologia. Hoje, sem os três, você não consegue ter sucesso no mundo dos negócios. E o que a gente faz, né, na prática é investir nisso, tá, Roosevelt, lá. A gente não mede esforços, lógico, dentro de uma realidade das nossas empresas. Como o Léo falou, tem solução para todos os níveis, para níveis de empresas pequenas, médias e grandes. Então, para o nosso nível de empresa, a gente não hesita em investir em pessoas, que é o nosso principal, em processos, para eficiência, como o próprio Léo falou, e a tecnologia ela permeia essas duas situações, tanto processos quanto pessoas. E assim, como o Léo mesmo também comentou sobre a questão da hands-on, isso é só um exemplo, né? Essa empresa ela nasceu de uma parceria entre a Souza Couto e a PBS, né? Que é uma empresa de consultoria do qual o Léo também participa indiretamente ainda da PBS, e ela visa justamente isso, enxugar custos para o pequeno empresário. Exemplo, quanto que custaria hoje um pequeno empresário ter alguém somente para cuidar das suas finanças? Você teria que contratar uma pessoa, aí você tem todos os encargos inerentes àquela pessoa, você tem todo um custo embarcado ali para que você tenha uma pessoa que possa cuidar das suas finanças. Hoje a gente faz isso no modelo de assinatura, como o Léo falou, com um custo muito menor, já que eu tenho uma pessoa só que eu consigo escalar isso. Mas como que escala? Tecnologia. Exato. E aí a gente veio de um evento também, eu e o Rafael, que é o nosso sócio também, um outro sócio, a gente veio de um evento semana passada falando muito sobre isso, sobre como que a gente pode ainda melhorar mais a nossa entrega para o cliente baseado em tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho também sobre inteligência artificial, que eu acho que o grande, como eu falei do início, o grande sacada é a inteligência artificial para poder ajudar nesses processos com os empresários. Gostei muito desse gancho, Roosevelt, porque talvez a gente acabou tocando num ponto que é quase natural aqui do nosso bate-papo, que é cultura organizacional, né? Para quem está acompanhando ou escutando a gente, né? Um dos desafios da jornada de transformação digital, eu sempre gosto de usar esse termo jornada, né? É cultura organizacional, né? Naturalmente vai existir empresas que vão ter menos ou mais obstáculos à adoção dessa jornada de transformação digital. Esse, isoladamente, é um ponto-chave, né? Você que está acompanhando a gente, que está escutando a gente aqui na plataforma, enfim, está assistindo ao vivo, a abertura a novas tecnologias é um elemento fundamental para que você tenha sucesso nessa jornada, né? Eu acho que a Souza Couto aqui é um exemplo na cidade que chama atenção por conta de estarem na vanguarda da usação de tecnologia, né? Mas você que está acompanhando a gente, pequeno ou médio empresário, esse isoladamente é um ponto de atenção quando você está na sua empresa, não só para você quando dono, mas inclusive para a sua própria equipe, é o quão aberto você está
para abraçar novas tecnologias. Né? Esse é um elemento decisivo para você ter sucesso. Eu vou começar a trazer agora, até para que vocês possam comentar, essa questão agora de os cases, né? Que são cases até nacionais e alguns outros fora do país, mas também, quando você falou agora na questão da cultura organizacional, trago um agora que é conhecido de todos, que é discussão sobre a importância das mudanças na mentalidade, na cultura organizacional para o sucesso da transformação digital. E o case é do Magazine Luiza, né? É um exemplo notável, uma empresa que promoveu a transformação digital internamente com a adoção de uma mentalidade digital e práticas ágeis da empresa, conseguiu expandir significativamente sua presença digital e aumentar as vendas online em mais de 200% durante a pandemia, na época do Covid. Tal. Então, essa é um exemplo na questão da Covid e tal, e na questão também, na parte da cultura, na cultura da empresa também. Sim, né? Sim. É importante assim, contextualizar, Roosevelt, a cultura, como eu falei da mentalidade, né? Não adianta nada se a gente, se o sócio ou o dono da empresa não tiver uma cultura voltada para a inovação, não adianta nada porque a gente fala que o exemplo arrasta, né? Então, todo mundo que vai estar embaixo vai acabar não tendo aquela mentalidade também. E quando a gente traz para o nosso... Estou falando do meu exemplo, né, como empresa, um dos pilares que a gente tem dentro da empresa é a inovação. E a gente trouxe não só como pilar, é tão forte isso, que a gente trouxe como um dos valores da empresa. Então, quando um funcionário, um colaborador entra para trabalhar conosco, ele já passa por toda uma ambientação em que é exposto para ele quais são os valores, que esses valores são inegociáveis. Exemplo, ética é inegociável. Não tem ética, não trabalha com a gente. Não tem a cultura da inovação, não pode trabalhar com a gente. Porque a gente deixa isso muito claro desde o início. Quando as regras do jogo estão claras, isso facilita até, inclusive, a gente poder acelerar esse processo de transformação. Então, como o Léo falou e bem lembrado, a cultura e a mentalidade é muito importante. Se a gente não tiver essa mentalidade, não adianta nada a gente trazer novas tecnologias, porque elas não vão ter aderência, que a gente chama. A gente vai acabar não conseguindo tracionar isso. Eu tenho exemplos fantásticos. Quando eu estava na PBS Brasil, com a consultoria, que inclusive é parceira do Léo Couto também, a gente fez um projeto muito interessante com um grande plano de saúde, em que, utilizando ferramentas digitais, a gente conseguiu diminuir de semanas, na verdade, um grupo de mais de 10 pessoas precisava de uma semana para processar documentos de clientes, etc., e com a utilização de tecnologia, isso foi reduzido a minutos sem envolver pessoas. Então você vê que transformação radical, né? Se antes eu precisava de 10 pessoas tratando de documentos que demorava até uma semana, eu tenho uma plataforma fazendo isso em questão de minutos. Você fala, bem, mas isso está cortando emprego? Não. Na verdade, aquelas pessoas estavam fazendo as coisas de forma pouco eficiente e passaram a se concentrar naquilo que importa para o negócio, que é atender melhor o cliente, ter um tempo de resposta mais rápido, deixando para a tecnologia fazer coisas que até então eram feitas de formas ineficientes. Né? Por isso que eu falo, nem sempre para quem está escutando a gente ou está assistindo, né, você não só consegue aumentar a receita, né, Léo? Sim. Como também consegue principalmente aumentar a eficiência operacional. Né? São duas coisas que a gente tem que estar olhando o tempo inteiro. Né? Exatamente. É a equação de qualquer empresa, né? A gente fala que na empresa ninguém precisa aprender, igual a gente aprende na faculdade lá, integral, derivada, nada disso. É a equação de soma e subtração. Receita menos despesa. Se você tem uma eficiência operacional, você reduz despesa. Então você vai ter um resultado maior. Ao mesmo tempo que a tecnologia é empregada em vendas, você também aumenta a receita. Então você consegue sempre estar tendo superávit, né? Em todos os aspectos do seu negócio. Eu, antes de chegar aqui com vocês, eu estava lá na Associação Comercial, na Cianf, e recebi a supervisora nossa lá administrativa, falou, olha, antes de você sair eu queria que você assinasse um contrato. Então, quer dizer, naturalmente a gente está sempre, minha formação principal é do direito, a gente está sempre acostumado com contratos, né? O contrato chega. Então, naturalmente, aí chegou o contrato, né? Chegou lá o tablet para que eu pudesse assinar o contrato. E assinei o contrato da DocSign, né? Uhum. E aí, não sei se quando eu vinha para cá, a Anne, que é uma das produtoras do programa, falou assim, olha, nós vamos falar lá a respeito disso. E aqui tem o case da DocSign.
a empresa brasileira DocSign apresentou um sistema de gestão eletrônica de documentos que resultou em um aumento de 40% da produtividade e uma economia de R$1 milhão de reais por ano em papel e armazenamento físico. Então, essa é uma questão que acho que é importante a gente falar, que às vezes a gente está falando aqui de uma forma, às vezes, um pouco técnica para lá, para cá e tal, mas efetivamente tem gente que quer saber como é que a coisa acontece, né? Sim, sim. E aconteceu nessa questão aqui, eu queria que vocês comentassem também algumas situações desse caso. Né? Eu posso falar assim, não sei se todo mundo tem imagem de um contador. A primeira coisa que você tem uma imagem de um contador era o quê? Era aquela mesa com computador, uma máquina de escrever que é mais antigo, e aquela pilha de papel, né? Porque tudo era papel, tudo era guia, tudo era apuração, era papel para lá, papel para cá. Hoje esse fluxo de documentos é todo eletrônico. Você não tem mais aquela quantidade de papel. A gente adotou há uns 4 ou 5 anos, a gente fez investimento, então toda a tecnologia para ajudar tem que ser feito um investimento, não tem jeito, mas a gente fez um investimento de colocar 2 telas na frente de cada colaborador. Por quê? Porque a gente percebeu que a gente tinha um gasto muito grande com papel para impressão e a gente foi observar por que a gente estava com aquele gasto tão grande, já que a gente já tinha implementado certas tecnologias que não faziam mais necessário, não tinha mais necessidade de ter o papel. E aí a gente foi entender, depois de pesquisar, que o colaborador, o que ele fazia para conferência? Ele imprimia o papel e ia na tela conferindo. Depois que ele terminou a conferência, ele jogava aquele papel fora porque ele já tinha terminado a conferência. O que a gente fez? Colocou 2 telas, a conferência agora na tela. Então ele consegue comparar um com o outro. E aí a nossa queda, não sei os números agora, mas eu posso arriscar que a queda foi de mais de 50% da quantidade de impressão. Então a gente teve 2 pontos. A gente melhorou a qualidade do trabalho do colaborador e, ao mesmo tempo, ainda tivemos a eficiência do processo e eficiência ecológica, porque a gente parou de imprimir papéis que antigamente eram jogados no lixo. Então, são exemplos que a gente pode trazer aí para ilustrar para o ouvinte, para o telespectador. Muito legal. Muito legal. E se você levar esse exemplo para outras áreas de empresa, né, Léo, você tem... A gente chama isso de gestão eletrônica de documentos, que é o termo genérico que o mercado usa, que é GED, né? Mas, enfim, você tem ganho de eficiência operacional, redução de custos, né? Esse é um dos exemplos. Mas eu também gosto de dizer, Roosevelt, que para o pequeno comerciante, eu acho que todo mundo aqui viveu forçosamente uma jornada de transformação digital na pandemia, quando boa parte das empresas começaram a vender também através de plataformas de comércio eletrônico, como o Mercado Livre e outras do gênero, né? Talvez para mim, Léo, esse hoje seja um dos principais vetores de transformação digital no Brasil para pequenas e médias empresas, Roosevelt, é a utilização de plataformas de e-commerce, né? Sim. Você não tem mais estoque físico, o seu estoque fica num terceiro, ele faz toda a sua gestão de logística de entrega e você basicamente se preocupa, quando muito, em fazer a divulgação do seu produto, né? Esse é um exemplo para quem está escutando agora. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo a gente agora já está fazendo isso, né? Então, sim, você já está vivendo uma jornada de transformação digital, né? Vou trazer vou trazer uma fala aqui, aí eu queria o comentário de vocês. Com relação à falta de recursos financeiros. A análise dos desafios financeiros enfrentados pelas pequenas e médias empresas ao tentar implementar a transformação digital. Discussão sobre as possíveis soluções e alternativas de financiamento para suportar a adoção de novas tecnologias. Dados recentes, segundo o estudo do IDC, em 2024, 65% das pequenas e médias empresas interromperam seus projetos de transformação digital e citaram limitações financeiras como principal motivo. Vocês ouvem falar com relação a isso? Faz sentido para vocês? Como é que é essa questão? Só para a gente poder ir discorrendo isso, porque senão nós estamos falando aqui de uma situação e o pessoal está eles estão falando lá de um mundo ideal, mas tem uma realidade e tal. Só para a gente poder sintonizar aqui. Então, acho que eu posso colocar o seguinte, são 2 formas de ver a questão da tecnologia. Uma é como um gasto e a outra como investimento. Eu acho que o primeiro passo é isso. Se o empresário entender que tecnologia é investimento, é lógico que esse investimento ele não se paga no curto prazo, às vezes. Às vezes até pode se pagar,
mas ele não se paga, às vezes, ele vai se pagar no médio prazo ou até no longo prazo. Então, realmente é um desafio para o empresário, porque ele tem outros custos, aí sim, inerentes ao processo. Só que ele tem que entender que, às vezes, um determinado investimento ele vai se pagar ao longo do tempo, dependendo de como que ele emprega aquela tecnologia. Dei o exemplo, por exemplo, da questão do papel aqui agora. É lógico que é pesado você investir em monitores, né, para você conseguir ter essa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia se pagou, já com certeza, ao longo desses anos. Então, o empresário entender, e aí volto na questão da mentalidade, que investir em tecnologia não é gasto, não é custo, é investimento. Eu acho que passa muito por isso. E aí é lógico que todas as dificuldades elas vão ter, mas tem, como o Léo falou, para cada negócio, até para o pequeno negócio, até para o empreendedor individual, tem ferramentas a um custo acessível, basta procurar, basta pedir ajuda, e aí a gente está, por exemplo, lá na Souza e Couto para ajudar esses micro e pequenos empresários com isso, para que a gente possa, de fato, ajudar esse empreendedor a crescer. Esse é um bom ponto, o Léo e Roosevelt. Na verdade, se você pegar o próprio case do Magazine Luiza, Roosevelt, eles mesmos lançaram mão de startups para ajudarem eles a implementarem soluções tecnológicas que eles viram uma série de obstáculos de fazer dentro de casa, né? Transportando isso para o universo do pequeno e médio empresário, né, Léo? Como você bem comentou, a gente está vivendo um momento da tecnologia que muito daquilo que antigamente se necessitava de infraestrutura própria, você pode hoje em dia fazer no modelo de assinatura, né? Soluções que estão na nuvem, como, por exemplo, de novo é o caso da Hands-On, que é uma das empresas do Léo, né? Então, assim, eu diria que hoje, de uma forma bem dura, talvez, para quem está assistindo a gente, não existe mais desculpa para você não adotar tecnologia. Os modelos de adoção, de você aderir à tecnologia enquanto um facilitador do seu negócio, estão muito mais facilitados. Hoje em dia você não precisa ter mais dentro de casa os equipamentos que talvez há 10, 15 anos atrás seriam um maior obstáculo para um pequeno e médio empresário adotar tecnologia, como por exemplo uma Souza e Couto adotou. Enfim, assim, a gente já chegou no momento do mercado que tem tanta solução disponível, né, Léo? No modelo que você paga por uso, por assinatura, etc., que literalmente tem solução para todos os tamanhos, Roosevelt. Hoje em dia não existe mais, de fato, um obstáculo tão grande para a adoção de tecnologia. E só complementando o que o Léo falou, um outro exemplo que eu posso dar são os bancos. Eu, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu entrei num banco. É lógico que o banco de relacionamento, aquele banco que a gente enxergava do gerente, sentar, conversar com você, hoje, posso arriscar aqui um número mais para 70%, 80% da população, isso já não existe mais. E, assim, trazendo um dado, por exemplo, de um grande banco aqui da nossa região, eu sou muito amigo de um superintendente desse banco, e ele assumiu aqui a superintendência com 46 agências. Hoje, esse banco tem 23 agências 5 anos depois. Ele assumiu um pouquinho antes da pandemia. Então, esse conceito de digital, de aplicativo, hoje não tem mais como a gente fugir. E é um movimento, assim, desses 23, daqui a pouco passa a ser 10, daqui a pouco passa a ser nenhum. O maior banco do Brasil hoje não tem uma agência aberta. Para você ver como é que a gente está passando por uma revolução. Então, assim, é o que eu falei, é duro, né? Às vezes a gente falar isso, mas as pessoas precisam estar antenadas a esse tema. Verdade. Tem o Léo Couto já falou alguma coisa lá atrás, mas eu só voltando um pouquinho, porque antecipou aqui até o nosso roteiro, mas é um case interessante com relação à resistência à mudança. O debate, porque aí a pessoa fala assim, olha, mas na minha empresa eu tenho isso, e as pessoas não estão chegando junto, né? Eu não consigo, comprei lá o software, investi, né? Aquela coisa nesse sentido, e a coisa não está prosperando, né? Então, a resistência à mudança. Debate sobre a resistência de empregados e líderes ao processo, porque às vezes tem também o líder, né? Que também resiste, né? Resiste ao processo de transformação digital, como isso pode ser um obstáculo significativo. Estratégia para promover a aceitação e a adaptação à mudança dentro das empresas. Aí vem o case. A Cacau Show enfrentou resistência interna ao implementar um novo sistema de CRM
Após investir em treinamentos e campanhas internas de conscientização, a empresa conseguiu aumentar a adesão ao sistema em 85%, resultando em um crescimento de 25% nas vendas. Então, só para ver que é o seguinte, a gente pensa às vezes que aqui com a gente, na pequena empresa, né, e coisa nesse sentido, ou na média empresa, na microempresa, mas as coisas acontecem também. Sem dúvida. Né? Então, eu queria que vocês trouxessem esse comentário. Tá? Eu vou falar de novo, bater na tecla do que o Léo também já levantou a bola, da cultura organizacional. Quando a gente fala de cultura, até para quem está ouvindo e o leigo, a gente fala das principais crenças da empresa. Mas essas crenças, elas não vêm do colaborador. Normalmente, ela vem de cima para baixo. Então, não adianta o empresário comprar a tecnologia. Ele tem que aderir à tecnologia, que é totalmente diferente. Eu posso comprar uma tecnologia, delegar para o meu time lá, falar assim, agora vocês destrincham, resolvam. Ela, né? Mas não é assim que funciona. A gente precisa entender e estar, de certa maneira, imerso nisso. Eu acho que passa muito, né, pegando esse gancho que você falou, Roosevelt, do empresário, ele, de fato, entender que aquilo é importante. Se ele não entender e só comprar por comprar, não vai adiantar, não vai funcionar. Essa questão que trouxe aqui, porque às vezes é a questão do chamado, a gente coloca que você tem um líder que às vezes não é líder. Né? Também tem que ver isso, né? Então você traz, olha, vamos colocar para aquele líder ali, ele coloca sob a responsabilidade dele trazer aquilo para a implantação, e ele vê, ele está muito tempo na empresa, mas ele, de repente, aquilo vai impactá-lo e ele vai ser um dos grandes responsáveis por ser aquele que vai ter a grande dificuldade em trazer aquilo para deslanchar na empresa, né? É verdade. Tem muita gente, principalmente da velha guarda, que encara a tecnologia como sendo uma ameaça para o próprio emprego, às vezes, é óbvio, né? Mas assim, eu tô há 30 anos na área de tecnologia, em cargos de liderança, etc. Já participei da implantação de grandes projetos em várias empresas. E existem algumas estratégias, né, Léo? Uma das mais modernas, eu vou usar um termo aqui em inglês para quem não conhece, são os famosos squads. Squad é como se fosse um grupo, né, de trabalho, né? E a grande sacada das empresas, provavelmente deve ter acontecido isso no case da Cacau Show, não tenho detalhes sobre ele, mas muito provavelmente, talvez o Léo tenha feito isso já na Souza e Couto também, o maior segredo quando você pensa em adotar tecnologia em médias e grandes, talvez não na pequena, que são pouca gente, né, mas de médias para cima, é você envolver várias áreas do negócio, né? O dono da empresa envolve a área de finanças, a área de negócios, a área de logística, então isso é uma forma de você garantir que todos os representantes de áreas estratégicas da empresa abracem um projeto e levem ele a cabo. Essa é uma das estratégias que existem, né, Roosevelt? No âmbito da pequena empresa, fazendo o eco que o Léo falou aqui, assim, o dono da empresa, né, o empresário, ele tem que abraçar, ele tem que ser o principal protagonista desse processo. É o papel da liderança. É o papel da liderança. Sim. Liderar por exemplo, né? Eu falei, tem um ditado antigo que fala que o exemplo arrasta, né? Então, a partir do momento que o líder, que o gestor ou o dono da empresa, nas pequenas empresas, ele adere à tecnologia e ele realmente acredita naquilo, os outros embaixo dele, o time dele, vai acreditar também. Agora, se ele nem ele acredita, aí fica difícil, porque aí as outras pessoas... Porque o ser humano, ele é avesso a mudanças, né? Ele é um pouco resistente a essas mudanças. Então, quando você tem um líder que está ali promovendo essa mudança, a coisa normalmente tende a fluir melhor. Quando o líder já não comprou a ideia, aí tende também a ter problema durante esse processo. E fica o sinal de alerta, né, Léo? Para as empresas que estão sendo lideradas hoje pela geração Z, quem não é dessa geração, você tem um concorrente que já está na sua frente, porque naturalmente as gerações mais novas não têm essa versão que eu e o Léo estamos comentando em relação à adoção de tecnologia. Então você que está ouvindo a gente ou assistindo, se você é de uma geração anterior, provavelmente como a minha, e tem resistência à tecnologia, você corre um sério risco de ser ultrapassado e atropelado por um outro concorrente seu, que é uma geração mais nova, que não tem essa série de resistências que você pode ter, né? Exatamente. E assim, é engraçado o Léo falar isso, porque a gente vivencia isso lá dentro da Souza e Couto também. Assim, a gente com os nossos clientes, inclusive. A gente percebe que essa geração nova, ela já está com a tecnologia embarcada. A gente fala aqui que o smartphone começou a se popularizar uns 15 anos atrás, né? Então, vou usar o termo, essa molecada, né, no bom sentido, ela está começando a entrar, que já foi acostumada com o smartphone, ela está começando a entrar no mercado de trabalho agora.
E ela não tem mais aquela mentalidade que a gente tinha. Estou falando porque eu não nasci com o smartphone na mão. Mas esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho, sim. Então, se a gente não estiver atento a essas novas tecnologias, a gente fica para trás, porque eles vão estar sempre na vanguarda. É interessante, a coisa de... Nós completamos 1 ano aqui do programa. O primeiro programa do Zoom Debate, a grande dificuldade nossa foi a definição do tema que nós traríamos para o primeiro programa. Nós queríamos um tema que pudesse ser um tema, naturalmente, um tema diferenciado, um tema que pudesse ser extremamente propositivo, há 1 ano atrás e tal. E qual foi o tema? Inteligência artificial. Uhum. E conseguimos aqui em Friburgo um rapaz que trabalha em Friburgo, que há alguns anos atrás tomou a iniciativa de fazer um doutorado na Antuérpia, né? Em relação à inteligência artificial. Então, olha a nossa sorte. Trabalhava com um time do Reino Unido para uma empresa americana. Olha que loucura, né? Essas coisas de mundo, exato. Né? É o mundo globalizado. O mundo globalizado. Aqui em Friburgo, aqui perto da gente. Remoto, aqui, né? E tal, remoto e tal. E aí veio fazer o programa com a gente. E aí, para nós comemorarmos aqui 1 ano, nós trouxemos aquele mesmo time. Fizemos o Rafael com o Salvador e trouxemos para nós falarmos aí das transformações, dos desafios desse 1 ano da inteligência artificial. E uma coisa interessante, e aí o Rafael falou e vocês falaram agora, foi que recentemente teve um seminário, um congresso agora em São Paulo, falou muito de inteligência artificial, e falando exatamente de algo que eu queria que vocês comentassem agora, que você trouxe agora, da chamada garotada, agora aqui, é que o que está se sentindo falta, que essa garotada, para efeito de inteligência artificial, um termo que está se trazendo, é que essa garotada não tem repertório para a inteligência artificial. Ou seja, eu estou aqui agora, vou dizer para vocês, eu estou aqui agora no chat, ok? Então, abri o chat aqui agora para ver alguma coisa, se está faltando alguma coisa para nosso bate-papo aqui. Isso não é, mas isso aqui não pode ser um tabu, ou não pode ser constrangimento. Estou diante de 2 protagonistas, gente. E, né, André, estou com o André aqui, né, na retaguarda, André da Souza e Couto. Então, isso não pode ser constrangimento. Isso é uma ferramenta que tem que se dar a meu favor, a nosso favor, a favor do programa, e tem que ser algo salutar. Né? Eu não posso abrir mão disso aqui que está aqui. Então, estou com o chat aqui. Chat, aí escrevi aqui, chat, algo que eu possa ainda contribuir para o debate mais enriquecedor e para que saia entre os dois aqui. Tá? Ele está ouvindo aqui e está me dando aqui contribuições, ok? Então, a questão do repertório. O que significa essa questão do repertório? É que a garotada com a formação, tá? Ela tem uma dificuldade do chamado repertório, da fala, de o que pedir aqui para o chat ou para... Né? Então, essa questão também. Então, essa outra... Então, tem esse conflito. Queria que vocês também trouxessem isso, né? Porque vai precisar pedir. Né? Como pedir? Você sabe, né, Léo, que vai existir uma profissão no futuro que eu estava vendo tempos atrás, do engenheiro de prompt, né? Engenheiro de prompt. Sim, é a pessoa que consegue... criar um glossário de frases e perguntas que façam sentido. Eu queria só fazer um adendo aqui, Ruth, que eu tenho certeza que o expert que veio aqui antes da gente falou, né? Inteligência artificial não é uma coisa nova, tem quase 40 anos. 40 anos, década de 60, pouquinho depois, né? O grande catalisador dessa transformação mundial foi a OpenAI com o lançamento do ChatGPT em 2023, né? Que a gente acompanhou todos nós 3 aqui na sala dos 4, né? Enfim, de qualquer forma, concordo com você, na verdade... Saber fazer perguntas é uma habilidade que ela não tem data, né? Saber questionar, etc., nunca sai de moda, né? Saber fazer boas perguntas. Eu acho que você trouxe um tema super interessante que está ligado à formação das pessoas no final do dia. Isso, né? E não é só para o jovem, né? Isso é para formação. Isso aí, né, gente, eu queria trazer até para o Leonardo questionar Couto. É difícil, né? Exatamente, na formação, como ele falou lá, na contratação, ele vê tudo isso, né? Sim, então, cada vez mais, né, a dificuldade, né, e no aprofundamento na hora de contratar. Sim, né? E a gente, assim, é engraçado você tocar esse ponto, e é bom também para o ouvinte, né, que tá nos assistindo, ouvindo aqui através das plataformas digitais. Isso já não é uma novidade. Até vamos pegar um pouquinho antes, né? Hoje ainda se usa as plataformas de busca, o Google é um exemplo disso. Se você pergunta para o Google de uma forma, ele vai te trazer determinados resultados da pesquisa. Se você pergunta de outra forma, ele vai te trazer outros resultados.
A inteligência artificial, na verdade, ela compila isso tudo e você tem que dar os dados para ela poder trabalhar para você. E não o contrário, que eu acho que esse é o ponto. A gente tem que entender que a inteligência artificial ela tem que ser coadjuvante, as pessoas têm que ser os atores principais. Você não pode colocar a inteligência artificial como ator principal e as pessoas como coadjuvante. Não é esse o papel da inteligência artificial. O papel da inteligência artificial é para te dar ferramentas para que você possa melhorar os seus negócios. Um exemplo que a gente está trazendo agora, está em primeira mão, a gente vem trabalhando muito na área consultiva, né? Antes do contador, ele era o quê? Ele era um batedor de guia. Ele apurava imposto e mandava imposto para o cliente. Apurava imposto e mandava. E aquilo se repetia mensalmente. Hoje, o papel do contador não pode ser somente esse. Ele tem que ter um papel consultivo. E a inteligência artificial, o que ela veio para fazer? Ela veio dar escala para uma coisa que a gente não conseguia dar escala antes. Um exemplo, as 4 maiores empresas de auditoria e contabilidade no mundo, as Big Four, né? Deloitte, PwC, né? Price Waterhouse. Quem mais? São as 4, agora me perdi. Ernst Young e a outra, eu não vou lembrar agora. Mas as 4 juntas já investiram no ano passado mais de $1 bilhão em inteligência artificial. A Ernst Young, por exemplo, comprou uma licença de ChatGPT para cada um dos seus colaboradores. Ela tem mais de 100 mil. O ChatGPT pago, né? Porque ele tem o gratuito e tem o pago. Então, por quê? Porque ela está entendendo que essa é uma realidade. Não tem mais como a gente fugir. Hoje, antigamente, o que você tinha que fazer para analisar um balanço? Você pegava um balanço, tinha que ficar ali calculando os índices, índice de rentabilidade, índice de liquidez. Aí você mandava... Hoje você exporta isso para uma inteligência artificial e ela já te dá esses dados mastigados. Inclusive com uma análise se aquela empresa está saudável ou não. Então, isso facilita muito a nossa vida hoje. E não tem mais como a gente fugir. Verdade, verdade. Isso é um caso dramático, né, de utilização de inteligência artificial, de novo, na jornada da transformação digital, né? Que, como eu falei, é uma jornada, né, Léo? As tecnologias vão vir ao longo dos próximos anos e décadas nessa jornada, né? É que a bola da vez agora é o IA, né? Só um número só. 2023 foi investido mais de 200 bi, né? Eu peguei aqui na internet, 200 bi em inteligência artificial. Até 2030 vai ser $1 trilhão investidos por ano. Se a gente pegar o PIB do Brasil, isso é 5 vezes o PIB do Brasil, por exemplo. Isso só de investimento em IA. Então, assim, é uma realidade, não tem mais como fugir. Exatamente. Olha só, o papo foi muito legal. Temos 4 minutos para a gente poder falar aqui, cada um acho que em 2 minutos, rápido, né? Muito rápido. Mas acho que foi muito bacana, mas a gente poder falar aí em tendências, aí em que vocês podem aí falar em termos de futuro, desafios de futuro, porque a gente antigamente a gente falava de futuro como se fosse até desafio. Eu sinto distante, né? Muita coisa distante, mas acho que é a realidade hoje da transformação. Para que vocês pudessem ficar à vontade, para que nesses 4 minutos vocês pudessem desenvolver aí essa jornada final do programa. Vou começar e passar a bola para o Léo. Para o pequeno empresário que está escutando a gente, a minha dica e recomendação, se é que eu posso dar uma, é abraça a mudança, encara de frente. Você que é pequeno empresário, chatbot, eu acho que é uma tecnologia que você, se você não tem, você tem que adotar. O que é um chatbot? Rapidinho. Chatbot é você poder conversar com o seu cliente pelo WhatsApp de forma automatizada sem ter um ser humano do outro lado. E com isso você aumenta a sua eficiência, estende o horário de funcionamento da sua pequena loja, da sua pequena empresa, além do horário comercial típico. Então você está adicionando capacidade de venda numa empresa que de outra forma você não conseguiria fazer. Como é que ele acessa isso rápido para que você já dê uma dica do consultor? Existem vários softwares de assinatura que você paga hoje para fazer solução de chatbot para o seu WhatsApp Business, e que você coloca lá uma série de scripts, né, que são receitinhas de bolo, em que você faz com que o cliente converse com a sua empresa sem ter ninguém do outro lado. Então a minha dica para você, pequeno empresário: utiliza chatbot, tem muita solução no mercado que você paga por assinatura, baixo custo. Eu acho que esse é o início da jornada. Médias empresas já estão nessa jornada, eu acho que é um assunto que já está mais do que pacificado, né, Léo? Mas eu acho que para o pequeno empresário que está escutando a gente, você que tem uma pequena confecção, um pequeno restaurante, um pequeno negócio dentro de casa, eu acho que uma porta de entrada óbvia é você começar a automatizar a sua forma de lidar com o cliente e utilizar IA, você que não está utilizando ainda, utilizar IA para ter mais eficiência nos seus negócios, né? Eu acho que essa é a dica que eu deixo aqui para o pequeno empresário, né? Eu vou deixar uma dica só: mentalidade. Exato. Esteja aberto, como o Léo falou, a mudanças. Eu acho que esse é o ponto principal. A tecnologia, ela veio para ajudar a gente e não para atrapalhar.
Então, se você parte dessa premissa que ela está ali para te auxiliar, você já está ganhando mais 100% aí de desempenho na sua empresa. Então é isso, acho que tentar não deixar a tecnologia ser aquele pensamento antigo de ser a vilã do teu negócio. E sim o contrário, ela ser a ferramenta para propulsionar, impactar e aumentar ainda mais as tuas receitas e ter mais eficiência operacional para reduzir as despesas. Eu acho que esse é o ponto. Que bom, muito obrigado, acho que foi muito bacana, acho que a gente tem que exatamente fazer isso, trazer bons profissionais como vocês, pessoas que estão aí no dia a dia, como profissionais que com certeza já conseguiram impulsionar suas empresas, profissionais que conseguem impulsionar outras empresas, conseguem fazer acontecer empresas lá fora, profissionais que dentro da realidade das suas empresas, das suas famílias, estão fazendo as suas transições, profissionais que os familiares estão possibilitando que os filhos hoje consigam já operar as suas empresas e fazer acontecer. E Leonardo Couto, que da próxima vez você possa trazer aqui a garrafa de vinho. Vou trazer, prometo. 2 barras. Prometo. Tem hoje uma operação fazendo, acho que muito bacana, dando orgulho já aí a região aqui. Já eu tive a oportunidade de conhecer, ainda não degustei, mas já em breve. Já ouço falar. Mas muito bacana, eu acho que é orgulho, a gente tem que ter orgulho disso. Às vezes a pessoa começa a fazer por hobby, mas leva a sério, é bacana, é profissional e como ele falou, hoje já coloca tecnologia, hoje para a área rural, isso é muito bacana também, vem aqui e traz um case e uma realidade. E você também, Leonardo Pinheiro, que tem aí a sua formação muito bacana, a sua formação profissional, foi buscar lá fora, também trazer aqui para dentro, trouxe para Friburgo, veio lá de fora e está aqui hoje desempenhando aqui, muito bacana, aqui com a nossa realidade daqui de Friburgo para todo fora. Obrigado a você que esteve com a gente, obrigado ao André que estava com a gente aqui fora, aqui nos bastidores conosco, obrigado aqui a todo o pessoal da produção, a Carol, a Anne, ao Marcone, ao pessoal, ao Rafael, a todos vocês que estiveram conosco aqui, prometendo voltar na próxima semana com um tema com certeza de relevância, como foi esse aqui de hoje, democratizando a informação, dados, transformando isso e decodificando isso e transformando isso em conhecimento para que você possa com certeza aplicar no seu dia a dia. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.